Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do Coopert Biotalks, onde hoje nós vamos falar sobre manejo com controle biológico em grandes culturas e também culturas específicas lá do Rio Grande do Sul. Para isso, hoje recebemos convidados especiais, vindos diretamente do sul do país. Eu tenho a honra de receber aqui o César Bianchini, que é engenheiro agrônomo, consultor e proprietário da Agro Bianchini, que é lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, César. Ok, Renata, prazer e que bom poder estar aqui hoje à tarde participando desse belo programa. Muito obrigada. Com a gente também aqui o Rubens Guimarães de Souza Filho, gerente regional de marketing, que fica lá no Paraná. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Prazer estar aqui hoje, estar aqui com o César, que é, além de cliente, um grande amigo nosso há bastante tempo. Obrigado. Bom, vamos começar então destacando digamos, o seu entusiasmo, e não só entusiasmo, como a questão de verificar o que aconteceu com o histórico e com a efetividade do controle biológico no país, em especial no sul, onde você está localizado. Eu sei que você começou um trabalho lá atrás, desde a época da faculdade, você já era uma figura que apostava muito nesse sentido do controle biológico, manejo integrado. Conta um pouco dessa história pra gente, César. Porque, Renata, falar disso é falar com o coração, né? Porque envolve, desde os primeiros dias da universidade, onde é que a gente teve contato, porque a gente vem do interior, eu sou filho de pequenos produtores, e então na universidade eu tive o prazer de participar na Embrapa dos trabalhos com o uso de produtos químicos associados com os produtos biológicos. E vem de lá o gosto e a necessidade da gente buscar cada vez mais trazer e conseguir produtos melhores alimentos na nossa mesa. Então, o meu entusiasmo vem desde lá, desde o banco da universidade, e depois com o trabalho profissional na região das Missões, na região do Rio Grande do Sul, aí, onde é que a gente se envolveu, e hoje me envolvo muito mais diretamente com a questão do manejo integrado de pragas e doenças, associado com a nutrição, associado com a fertilidade do solo, com o uso dos produtos biológicos. Então, o que a gente busca, o que a gente traz, é buscar produtos, buscar formas de utilização desses produtos biológicos, associados ou não com os que estão no mercado. Para quê? Para que nós possamos produzir melhor, mais, produzir bons produtos, ter melhor equilíbrio, sustentabilidade, e é isso, né? Eu acho que é isso que é a alma da questão, né? É isso aí. Que a questão da sustentabilidade é um pilar hoje que pauta todas as discussões, e o quanto a gente tem sido efetivo nisso, de aumento de produtividade, conforme a gente estava conversando aqui, né, Rubens, até nos bastidores, nós três, que hoje já não é mais discutido o uso ou não de biológicos, porque os resultados estão aí, e a gente tem visto em grandes culturas, o que foi um grande desafio, de alguma maneira, pela questão logística aqui no Brasil, mas indo mais à frente, né, o quanto a gente se tornou uma referência para o mundo no uso dos biológicos. E como é que vocês têm trabalhado isso, e você no seu dia a dia também, com os produtores ali pegando os estados do sul do país? Exatamente, né, Renata? Hoje o Brasil está na vanguarda, né? Já foi falado várias vezes, inclusive aqui nos outros episódios, né, por vários pesquisadores. A gente está na vanguarda, principalmente olhando grandes culturas, né, grandes cultivos. Na Europa, o controle biológico muito focado em HFs, em outras culturas. E o mais interessante, né, é ver esse fascínio do César desde lá de trás, né? Desde ali da faculdade, né? E o interessante hoje é a gente perceber, né? Por que lá atrás, de repente, o controle biológico não foi sendo considerado talvez uma alternativa de manejo, né? Eu costumo falar bastante com o César e ele traz muito isso, né? Lá atrás, quando a gente tinha a produtividade, né, uma produtividade média ali, quando a gente olha os estados do Rio Grande do Sul, principalmente, 40 sacos era bom, né? Era considerado uma produtividade boa, atraente, que pagava a conta do produtor, né? Então, talvez novas alternativas de manejo, novas alternativas de controle, talvez não eram tão levados em considerações, né? O que esse cenário mudou radicalmente, né, César? Sim, mudou porque hoje a nossa necessidade por custo e a necessidade de produção subiu.
né? Então eu tenho que produzir mais. E veja só, se eu estava usando antes a linha tradicional e eu estou num patamar, eu tenho que buscar algo que para eu sobressair isso aí. Exatamente. E aí que entra os biológicos, a associação dos biológicos, que vem o quê? Vem a dar mais resiliência, muitas vezes, à planta na questão das intempéries, da questão do calor, da questão do frio, a questão das pragas, que são questões assim. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer, dentro do contexto, os manejos, os tratos culturais. Fora isso aí, muitas vezes, o clima nós não conseguimos controlar. Não conseguimos controlar a temperatura, a luz, né? Agora, o manejo a gente pode fazer o uso dos produtos, né? Então, eu vejo hoje, para nós ter altas produtividades, nós temos que entender cada vez mais a a biológica da parte aérea e a parte solo, né? O olhar holístico, né, César? A gente Sim. tem que ter um olhar holístico, a interferência que tem a planta com o solo, né? E aonde os produtos biológicos podem ajudar nessa sinergia, né? Porque ter olhos de ver, né, Rubens? Olhos de ver aquilo que a planta está nos dizendo. Então, porque, veja só, quando eu comecei o trabalho, e hoje, até hoje, a gente olhava muito o quê? A parte química do solo, a parte mineralógica. E acompanhando, ano após ano, safra após safra, a questão dos análises, o que eu boto, o que eu retiro, o que sobra, eu vejo que eu cheguei num certo patamar, mas eu estou muito bem com os nutrientes, mas porém não está me aumentando a produtividade. No momento que a gente começou a olhar e disse assim, pô, nós temos que achar algo diferente. O que é que está acontecendo? Que eu tenho nutrição e eu não estou subindo. Opa, de repente eu vou fazer uma análise, isso que nós temos que entender, o que está no nosso meio da produção, o que está na nossa volta da planta que eu falo, se é praga, se é doença, se é nematóide ou é desequilíbrio nutricional. Mas se eu tenho o equilíbrio nutricional, como que eu não estou produzindo? Porque muitas vezes, Rubens, uma analogia que diz assim, o buffet está farto, Sim. Porém, você não tem como pegar isso aí, porque a raiz está podre, a raiz está danificada por efeitos de nematóides ou efeitos de fungo, né? Então, eu tenho uma caixa nutricional no solo que eu não consigo levar para o grão. Por quê? Eu não tenho raízes sadias. Então, aí vem a questão do primeiro desafio, entender a biota do solo, quem está lá. E aí estão as ferramentas. O que vem ajudar nós hoje? Nos ajuda muito hoje o quê? A quantificação e a qualificação dos micro-organismos que estão no solo com os novos modelos de análise. Vem a BioAS, vem a metagenômica, né? Vem vários outros tipos de análise de solo associado com a química, associado com a física. Isso começa a mudar o que eu tenho que fazer. Porque eu sei o que eu tenho, eu sei onde é que eu preciso chegar. Bom, daí você vai buscar os insumos, né? Isso é super interessante porque hoje é muito mais falado, e pelos produtores atualmente, consultores, etc., a questão da saúde do solo. Está muito mais proeminente, muito mais expressivo hoje os produtores, no geral, entenderem o que está acontecendo com aquele solo e ver que dali, sim, a gente precisa, vai fazer toda a diferença durante toda a questão vegetativa ali da cultura. E o produtor hoje, na nossa região, no estado, e nem só no estado, todo o agricultor hoje, ele está ciente que ele precisa disso. E está buscando essa informação, está buscando esses dados, está buscando melhorar e crescer, melhorar nesse aspecto. Veja bem, se você tem 10 hectares, uma analogia 10 hectares, e você tem umas reboleiras que significa 1 hectare, você tem 10% de perda ali, efetiva. De perda efetiva. Quando você não precisa arrendar mais áreas, crescer mais. Nós temos que crescer vertical na área que nós estamos. E a forma de crescer vertical na área que nós estamos, o que é? É você fazer com que a planta esteja no local certo, com o sistema radicular perfeito, com a nutrição, e aí ela consiga desenvolver a parte de cima. E aí eu digo assim, a biologia aí nós não estamos sabendo ainda. Graças a Deus começamos a entender um pouquinho, mas... Estamos longe, né? Seu grande aí, que é uma referência para nós, que é o Sérgio Abud, já esteve aqui em vários dos nossos episódios, biólogo, pesquisador da Embrapa, referência, e ele fala, a gente realmente ainda está engatinhando, né, no
total conhecimento que a gente tem sobre a questão da biologia. E aí vocês dois tocaram num ponto muito interessante agora sobre a resiliência da planta, e aí eu gostaria de saber de vocês dois, e principalmente de você também, César, estando no estado do Rio Grande do Sul, a gente sabe da questão de adversidades climáticas muito intensas, e segundo, né, os meteorologistas especializados, elas devem se intensificar em menos espaço de tempo, ou seja, devem ser mais corriqueiras, infelizmente, e menos tempo para acontecer. E eu falo que, de fato, os gaúchos são muito resilientes também, são profissionais que estão ali lidando com toda essa questão. A gente acompanhou nas safras com laninha, ou seja, a questão de falta mesmo de chuva e depois com excesso. Então, vocês são prova de que estão enfrentando as adversidades e tentando ali encontrar um modelo ideal adequado. Como é que vocês têm trabalhado esse uso dos biológicos, tanto nas grandes culturas quanto em culturas mais específicas para o estado, que é a questão de canola, por exemplo, que a gente estava comentando, e também trigo, que é bem expressivo ali na região? Sim, perfeito, Renata. O trabalho, você vê assim, como estava... Não posso fugir do solo, não consigo esquecer o solo e deixar o solo de fora, né? Então, o uso dos biológicos vem através do uso, por exemplo, de fungos e bacilos, em especial fungos na linha do tricoderma, né? Para você ter uma sanidade melhor do sistema radicular. O uso de bacilos também que vem a controlar nematóides. Por quê? Se eu tenho raízes sadias, eu tenho mais absorção, eu tenho mais área. Então, isso é uma questão importantíssima que o agricultor está vendo, está fazendo, está buscando. Para quê? Para que ele consiga, essa planta tenha uma resiliência maior. Eu estava comentando antes dos bastidores, né? Por exemplo, onde é que você faz um trabalho desse, que você tem um lado a lado, você vai ver que o ponto de murcha tem vezes que é 2 horas mais tarde. E a planta se recupera talvez 1h30, 2 horas antes, no ponto mais crítico que tem, na temperatura e falta no estresse hídrico, né? Isso significa muito. Isso pode ser lá no final da safra, 3, 5, 7 sacos a diferença por hectare. É a diferença entre você colher 15 ou 20 contra 10, né? Então, o uso dos biológicos que a gente vê, além da parte do solo, a parte de folhares, né? Vem aí os produtos biofungicidas, os bioinseticidas, associado com o quê? Com substâncias orgânicas, que é o exemplo de extratos de algas, que são altamente eficientes. Porque quando eu uso um biológico, uma experiência que nós temos, quando eu coloco o biológico na cauda do pulverizador, eu estou botando produtos na água. Agora não está somente o produto e a água. Eu não estou botando lá, vamos falar do bacilo. Estou botando bacilos e água. Eu estou botando bacilos, eu estou botando água, estou botando bacilos, estou botando os outros produtos, que é os outros fungicidas. Está associando, talvez, outros inseticidas. Por experiência própria, eu vejo que aqui está a grande chave. Que nós precisamos entender melhor associações que venham a dar mais força e mais estabilidade ao biológico quando está na cauda. E, consequentemente, a planta nesses momentos de estresse, né? Isso. Então, você faz uma associação, por exemplo, com um extrato de algas, né? Um ácido fúlvico. Associado com o biológico, você tem um resultado muito superior que fizesse somente o biológico com o químico. Então, eu tendo algo a mais que venha nutricionalmente e dar mais vida, ou dar mais condições, harmonia para esse biológico, quando eu aplico um biofungicida, um bioinseticida, eu tenho melhor resultado. Então, se eu tenho melhor resultado, que controla melhor a praga, controla melhor a doença, a planta vai ser resiliente. Correto? E o nosso papel, Renata, como indústria, é realmente mostrar para os nossos clientes, mostrar para os agricultores que essa recorrência que você falou, que os grandes órgãos de pesquisa, quando a gente olha clima, já estão provando, né? Eu, quando cheguei lá no Rio Grande do Sul, ali há cerca de 8, 10 anos atrás, a gente sempre falava, né, César, de cada 4 em 5 anos iam ser 2 safras boas e 3 ruins. Então, a gente já tinha, o gaúcho já vem convivendo isso com muito tempo e vai se tornar cada vez mais recorrente, né? Então, essas alternativas, entender desse sistema que o César comentou agora e ter alternativas para minimizar isso é o que vai ser o fator de sucesso ali para uma boa produtividade, né?
E isso é uma ferramenta, né? Estamos falando de uma Sim. ferramenta do bio, mas eu tenho que ver, é o conjunto total, né, Renata? Nós não Sim. estamos falando agora de como é que vou atingir altas produtividades e com resiliência falando somente de biológico. Não, eu tenho que ter a questão de cultivares, o uso da genética, da nutrição certa no solo, a questão de cobertura, né? Aí está crescendo muito a questão, mais ainda a consciência. Né? Nós somos um dos pioneiros, o estado pioneiro na questão do início do plantio direto, né? Nossa região também lá. Porém, agora está evoluindo mais, porque o plantio direto é uma questão mais complexa. Então, o uso também de plantas de cobertura, os mix de cobertura, que esses mix de cobertura venham a dar mais palhada, mais diversidade do sistema radicular, mais diversidade na planta de palhada, né? Tudo isso aqui para poder ser mais resiliente, né? Então, juntando genética, as tecnologias, o uso de máquinas eficientes, de colocar a semente certa no lugar certo, né? Plantar na época certa. Então, isso vem a ajudar na questão de que se busca ser mais resiliente e nós poder sobreviver no Sul. Sim. Porque o Sul, no estado, a nossa região, que é Missões, é uma região um pouco mais diferente, porque ela é muito mais quente e geralmente é uma das regiões, Missões e Oeste, onde é que geralmente dá mais forte as estiagens, né? Se pegar mais para o lado do oeste aqui já muda um pouco, né? Do oeste não, do norte, né? Sim. Muda um pouco. Né? E aí quando a gente olha outras culturas, né, Renata, esse pouco conhecimento que a gente tem sobre as ferramentas, né, a gente já está observando quando a gente, por exemplo, vai para o trigo, a gente tem um grande gargalo no trigo que são as micotoxinas, né? O trigo é uma cultura amplamente utilizada para alimentação, né? Tanto animal como humana. Então, a gente já está observando o uso de algumas ferramentas biológicas, reduzindo assim, em níveis consideravelmente essas micotoxinas. Né? Então, o biológico pode vir a se tornar um grande agregador quando a gente olha o trigo, por exemplo. E é um caso muito recorrente a questão das toxinas em grão de trigo, porque elas inviabilizam até o consumo, né? Exato. Por exemplo, pega E a qualidade, a qualidade né? inviabiliza o consumo. Então, e não se tem ferramentas de controle. Agora está surgindo, o uso dos biológicos que tem eficiência nessa área, nesse ponto tão crucial Bem que é específico. que é as micotoxinas na fase do florescimento que vem através dos fungos. Né? E até também nível de conhecimento para a gente regionalizar bem aqui a nossa conversa, César, falando também da sua experiência com a canola, né? Sim, para você trazer para a gente até o uso de ferramentas biológicas para essa cultura que é tão expressiva no Sul. Você estava me falando que deve dobrar aí de tamanho de produção, enfim. Conta um pouco para a gente. A canola, ano passado, a safra 2023, o estado fez cultivo na casa de 75 mil hectares, certo? 2024 chegou em 180 mil hectares. E a previsão para 2025 é que chega lá perto dos 300 mil hectares a área do estado. Né? O porquê desse crescimento? Pela demanda que se tem do óleo, né? E a industrialização. Né? Então, a indústria está se organizando para processar, né? Exporta-se o grão, mas parte do grão, mas agora a indústria está se organizando para processamento lá. Então, é uma cultura que vem a ocupar uma grande fatia do nosso sistema, né? Porque ela é uma cultura de inverno que nós usamos como rotação de cultura para com o trigo. É excelente porque é uma crucífera perante lá. Porém, tem aí a questão dos tratos culturais e a importância do uso dos biológicos que eu vejo nessa cultura. Começando pelo sistema radicular ou sistema de como, porque a principal doença da canola é a esclerotina e o mofo branco, né? Vamos falar nas linguagens mais comuns. E essa doença, ela não ataca somente a canola. Ela ataca o feijão, o soja, o nabo, a ervilhaca, a ervilha, né, o girassol, né, a chia, né, que se planta também. Então, e se fala, e a literatura coloca que a esclerotínia, ela precisa ter certa altitude e tal, então, não, essa região não dá. Certas regiões. Não, hoje nós temos relatos e a gente acompanhou lavouras de canola em altitudes de 60, 70 metros. Com incidência de mofo branco. Bom, então o que tem aqui? Nós temos aqui, através do controle biológico, do uso biológico, é o tricoderma. Excelente ferramenta para o controle e diminuição da esclerotínia.
Tanto é que eu acompanho o cultivo de canola há vários anos, e há vários anos aí a gente tem o uso de tricoderma. Eu uso tricoderma e recomendo tricoderma há 24, 25 anos. Certo? Então, a gente usa tricoderma de várias formas. Antes até de estar tão popular como está hoje, né? Então, assim, tem produtores hoje que dizem, você pode tirar qualquer insumo da minha lavoura no plantio, mas não me tira o tricoderma. Uhum. Bom, aí quando você vai para a parte aérea do sistema da canola, você tem várias doenças, que é uma crucífera, dá no inverno, então aí as doenças, o uso de bacilos. E nas pragas que dá na parte aérea, aí entra quem? Entra, fecha certinho, produtos à base de fungos, que seria o metarísio, a belvéria, ou até a isária, né? Uhum. Tá, então tem as tecnologias tanto para a parte radicular quanto para a parte aérea também na canola. Na canola. Uhum. E aí vem a chave. Por quê? A canola é uma planta que floresce em agosto, setembro. Época final do inverno e início da primavera. E o que nós temos aí, então? Nós temos aí a primeira florada alimentação para as abelhas. Entendeu? Então, se eu tenho uma canola tratada com produtos biológicos, o que eu vou ter? Eu vou ter uma colmeia que vai entrar o verão forte. Maior população, sim. Maior população. Eu estou preservando as abelhas. Estou dando força às abelhas. Sim. Se eu tenho boa colmeia, eu tenho... As colmeias estão sadias. Eu tenho segurança que minha polinização de verão das plantas que depende e a abelha participa da polinização geral, nós temos possibilidades e grandes chances de ter boas safras. Uhum. Então, veja bem, os produtos biológicos na canola têm uma importância econômica e ambiental. Uhum. Muito mais que talvez outra cultura, porque eu estou usando produtos biológicos ou associado com os produtos químicos, tiro esses produtos químicos, posso até substituir parte deles, mas usar de uma forma moderada. É uma ferramenta que trabalha em harmonia com a natureza. Muito bom, que é o que a tecnologia e todas as ferramentas da Cooper te traz também, muito forte isso, né? Isso já está bastante enraizado na cultura dos produtores ali dos estados do sul, que você tem observado no dia a dia com eles, Rubens, que é de fato... Como é que a gente fala, assim, que é trabalhar profissionalmente, industrialmente, o que a natureza já faz por si só. A gente só reverbera isso. Exatamente, Renato. O nosso hoje grande papel é mostrar para eles, né? Mostrar como hoje a indústria do controle biológico, né, e as empresas, elas estão numa vertente de inovação, de levar tecnologias novas muito grande, né? E bem diferente, por exemplo, hoje do cenário das indústrias químicas, né? Então, só para ser um exemplo, né? A Koppert, em 4, 5 anos, quando a gente fala aí em novos produtos, em controles biológicos novos, em produtos com ajustes de formulações e novos produtos, a gente tem quase 25 novas inovações para lançar até 2030. Então, é um universo muito grande. Então, é isso que a gente tenta cada vez mais mostrar para o agricultor nosso e falar, a Koppert está na vanguarda, né? Hoje a Koppert, quando a gente pega todos os segmentos do controle biológico, né? Quando a gente pega os micro-organismos, né? Que são os mais difundidos, que seja ele bactérias, vírus, né? Nematóides entomopatogênicos, né? Macrobiológicos, né, César? Que a gente conversa bastante, ou seja, todas as vertentes, vírus também, que é outra ferramenta espetacular, a Koppert, ela vem nessa vanguarda, ela sabe trabalhar e sabe se posicionar em todos esses mercados, né? Então é isso que a gente busca mostrar para os nossos clientes, né? Que não é uma coisa de momento, que tem muito estudo por trás, tem muita tecnologia embarcada dentro daquele produto e cada vez isso vai crescer ainda mais. Eu fiquei impressionada, eu conversei com praticamente toda a turma do P&D, vou até mandar um abraço para eles, pessoal de pesquisa e desenvolvimento da Koppert. Nós estivemos juntos no congresso, Tiago querido, Jaci, todo mundo no Congresso Brasileiro de Entomologia, e o nível de pesquisa ali da empresa é impressionante. O nível, assim, em todas as esferas, tanto micro quanto macro, e o acompanhamento também, porque você, César, como consultor, sabe também muito bem de que não basta a gente falar, olha, tem aqui a tecnologia, pode usar. É você acompanhar a safra,
ver o momento ideal da aplicação, quando vai fazer mais sentido, a questão da logística da entrega, que para os biológicos é muito mais, digamos, desafiador. Então, isso faz total diferença na vida dos produtores, né? Sem dúvida que faz total diferença, porque o que o produtor espera? Ele está adquirindo uma tecnologia e espera que essa tecnologia cumpra o papel que ele está comprando. É o mínimo, né? E quando a empresa faz todo esse processo, desde as tecnologias de produção, de pesquisa, produção, logística, e lá na outra ponta está nós, que faz a regionalização, porque o que funciona, a dose talvez, e a época e a forma de aplicar aqui em São Paulo, não é lá. Sim. Então, entender o local, né? Entender o local, entender a praga, entender a doença, para quê? Fazer a questão do melhor forma possível do uso, né? Por isso que eu falo, além da dose, além da época, né? A harmonia, onde é que está, como é que está se colocando, como é que está sendo aplicado esse produto biológico. E o produtor está ávido a isso, está buscando isso e está dando valor a isso, né? A gente tem notado crescimento significativo por agricultores e cada vez mais eles estão vendo da necessidade de que se precisa ter novas ferramentas. E que bom, Rubens, que a Koppert tem aí, né, vários produtos aí para ser lançado até 2030 que eu quero estar presente aí para a gente compartilhar isso aí. Inclusive, você esteve lá na nossa fábrica recente, né, César, acompanhando. Qual delas que você foi? Eu fui em todas, mas a questão dos macrobiológicos é surpreendente aqui lá, porque eu já usei, nós usamos lá os macro para controle de percevejo, para controle de pragas da soja, para controle de lagarta, da soja e do milho. Usamos também, e a gente distribui, fornece para os clientes o acropredador, né? O acropredador também, que é para os morangos e para ácaro, né? Então, mas o nematóide, né? O fitonematóide, né? É fascinante, né? Aquilo é fascinante. É a coisa mais fantástica que eu vi, controle de larvas através de nematóides. E o tanto que é disruptivo, né? Você mostrar para o agricultor que você vai aplicar um nematóide entopatogênico na lavoura dele e isso vai controlar uma determinada praga, né? É fascinante. Porque aí para o produtor, enfim, todo mundo, seja em qualquer profissão, mas você quer ver ali o negócio acontecer, e quando você consegue ter essa chance, essa oportunidade de entrar ali no laboratório e ver como tudo acontece de maneira muito peculiar, mas aquilo na lavoura, né, como aquilo vai ser aquele sistema, isso é muito bonito. E dá segurança, né, Renata e Rubens, né? Dá segurança. Transparência, né? Transparência, né? O controle de tudo que se tem dentro da indústria de produção, todo o processo aí, tudo existem processos, né? Respeito a processos, essas questões todas. Então, o que nos dá segurança do outro lado? Pô, eu estou trazendo produtos que tem dentro da embalagem, né? Isso que eu falo. Estamos trazendo até aqui produtos que têm o que é para ter, né? X de vírus, de bacilos, ou de fungos dentro daquela embalagem. É isso, né? Então isso faz com que o agricultor também venha a usar mais, porque ele está vendo o resultado. E com certeza, nesse controle, né, biológico, a gente até falou aqui já de organismos que são muito bons e benéficos para o sistema, né? Não só da agricultura, mas para o bom funcionamento do planeta. Gente, já estamos finalizando aqui, passa tão rápido, né? Eu falo, parece que está começando, a gente já vai fechando. Mas eu sempre peço, assim, uma mensagem, uma reflexão final que eu gosto de deixar como mensagem aqui para quem está nos vendo ou nos ouvindo. E aí, começando por você, César, qual que é a reflexão, a mensagem que fica dessa nossa conversa? A mensagem que fica é de agradecimento a Deus por poder estar aqui, né? A mensagem de dizer com toda segurança de que nós precisamos a cada vez mais entender o bio, a vida que está no solo, a vida que está sobre o solo. Não somente a planta, os micro-organismos, a inter-relação entre isso. Porque essa inter-relação toda, essa harmonia toda, vai nos trazer o quê? Vai nos trazer um rico alimento. Porque nós não somos o que nós comemos, certo? Nós não somos o que nós comemos. Nós somos o que a planta come. E é esse que nós temos que trabalhar.
Muito bom, gostei dessa frase, hein? A gente não é o que a gente come, a gente é o que a planta come, porque é onde Sem tudo dúvida. começa. Tudo começa. E aí vem para nós, Isso muito aí. bom. Você, Rubens, Difícil encerrar depois dessa, Agora- né? Renato? Mas te acho deixei que- numa tarefa difícil agora. Acho que é só agradecer mesmo e falar, né? Parabenizar a primeira Coopert, eu acho que o Biotalks é um programa fantástico que leva esse tipo de conhecimento, né? Então, o nosso papel hoje, nós como indústria, né, é realmente deixar um legado, né, para o futuro da agricultura. A gente sabe o tão disruptivo e o tão difícil que é essa tarefa, né? Mas a gente segue firme nessa tarefa de tornar o mundo mais sustentável, produtivo, né? Não só, a gente costuma falar que a gente não é o pessoal do verdinho, né? A gente entrega resultados, são produtos que hoje comprovadamente têm uma eficiência agronômica e a gente entrega resultado para o produtor. Então, é realmente a gente passar uma barreira e conseguir evoluir. Então, esse é o nosso objetivo aí. Com certeza, não à toa, né? A gente desbravou aqui enormes e grandes culturas no Brasil, mas a gente, além disso, começamos essa expansão para outros países aqui, então muito interessante a gente ver o uso e crescimento de biológicos, onde a Coopert tem atuado também, então Chile, Argentina, o quanto isso tem crescido e dado, mais do que crescer, dar resultado, ser efetivo ali no seu propósito. E a gente agradece então vocês mais uma vez, vocês também que nos viram ou nos escutaram, muito obrigada nesse episódio que tratou especialmente de controle biológico, manejo, tanto para grandes culturas, como também para culturas mais específicas, que foi o caso da canola, no estado do Rio Grande do Sul. Até o nosso próximo episódio.